Bom, gente, então, boa tarde, né? A todos e todas aí. Pedro, a sua questão sobre a 983, por favor. Ok, obrigado. Carlos, boa tarde a todos e todas. Agora o Daniel chegou, então agora deu quórum mesmo. Então, é uma preocupação que eu trago aqui, todos, igual não é segredo para ninguém, representa aqui o Sinasef, representa a nossa categoria docente, e é para nós uma preocupação muito grande essa questão da portaria 983. Aí foi mandado mais um ofício para os sindicatos, eu vou copiar aqui a resposta do Sinasef, depois envio para todo mundo, que chegou hoje para mim. Aí não deu tempo de eu encaminhar, porque de manhã a gente está numa correria, eu estava em outras reuniões, e aí eu estou colocando aqui para vocês, para todo mundo poder ler, né? Eu acho que é válido. E aí, estou copiando aqui os pedaços. E aí, o que acontece? A interpretação do jurídico do Sinasef, mais uma vez, é de que não há necessariamente essa observância da comissão não, da portaria 983. E aí eu até trago aqui o pedaço final do parecer jurídico que a gente pediu, aquele primeiro, que eu até enviei para todo mundo, e eu vou copiar o final dele, vou tomar a liberdade de ler aqui, porque eu acho que é importante, que é o seguinte, que eu também gostaria de pedir, por favor, que constasse em ata. E aí, o que acontece? A, a nossa interpretação é de que a gente não tem que seguir essa portaria 983. É muito ruim e que eu acho que é acordo de todo mundo aqui, todo mundo concorda que ela é danosa ao serviço público como um todo, não só ao Instituto Federal. Por consequência, a gente acha que é importante a gente definir como é que vai ficar essa situação, porque eu tenho uma preocupação muito grande da gente chegar lá na frente e ver como é que vai ficar. Então, eu vou ler essa parte final aqui do ofício que o jurídico do Sinasef respondeu ao pedido da comissão no dia 9, que está lá. Aí tem toda a argumentação, eu já mandei por e-mail para todo mundo, se alguém quiser eu mando de novo, não tem problema. Está lá, está provado que a portaria 983 afronta a autonomia dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Sugere-se à comissão da RAD que não tenha como parâmetro conteúdos e diretrizes dispostas na portaria ministerial. Caso a comissão da RAD entenda pela obrigatoriedade da observância da portaria 983 no âmbito do Instituto, o Sinasef solicita que tal decisão seja explícita e formal, de maneira a viabilizar o questionamento judicial do sindicato. Eu entendo aqui, conversando com todos vocês, e a gente está convivendo aqui nessa comissão de uma maneira muito tranquila, que ninguém aqui defende a portaria 983. Eu tenho esse entendimento. Mas que alguns colocam um medo, uma questão, um medo do que pode vir dos órgãos reguladores com relação a isso. Então, eu acho que é importante nós da comissão, ou a comissão, definir se a gente vai usar a portaria 983 ou não. Eu, inclusive, defendo que a gente não use, para que a gente faça a nossa RAD sem a observância da maioria das coisas que coloca na portaria 983, que é um verdadeiro abuso em relação ao serviço público e que não respeita a autonomia dos institutos federais. Tendo em vista, inclusive, a palestra que a gente assistiu na semana retrasada, que foi, eu esqueci a amiga do Bento lá do IF Fluminense, que fez uma palestra muito boa, inclusive, e nos trouxe à luz essa questão de que não temos que seguir cegamente as diretrizes do MEC, que os institutos federais têm a sua autonomia. Então, eu queria colocar aqui para a comissão que é importante que a gente tenha essa decisão. Nós vamos seguir a portaria 983 ou não? Eu acho que a gente precisa dessa resposta para a gente viabilizar saídas. Porque eu penso que ela é muito danosa e eu acho que todos concordam comigo nesse ponto, que ela é muito danosa para o servidor. Então, eu gostaria de pedir que, se possível, a gente pudesse tomar uma decisão, ou agora, ou na próxima reunião, nem faço questão que seja nesse instante, mas que a gente tome uma decisão antes da gente finalizar os trabalhos da comissão e mandar para a consulta pública. Porque eu penso que essa é uma decisão fundamental para conteúdos que a gente tem de destaque, que inclusive estão marcados de cor diferente no documento que a gente tem discutido, em especial a questão da carga de horas dos docentes. Então era esse o meu pedido que eu queria fazer, agradeço o espaço aí e peço que tenha na ata aí essas informações que eu pedi, viu? Obrigado, eu agradeço. O Pedro,
Então, é aquilo que a gente conversou naquelas primeiras reuniões, né? Você até fez aí um breve resumo mesmo. Eu entendo que todos nós discordamos aqui, sem pestanejar, né? De que a gente entende que isso realmente é uma ilegalidade quando o MEC invoca aí algumas coisas para fazer, não só a 983, né? Eu diria que inclusive a 17. Tanto é que a gente fez esses documentos aí, encaminhamos ao sindicato e também ao gabinete do reitor para encaminhar à AGU. Mas, como nós dissemos lá no início, o fato é que, até que alguém diga que não vale, ela está valendo, né? Ela está valendo. A gente pode dizer assim, olha, nós não vamos atender e tal. Isso é muito complicado, né? Porque vocês podem perceber que, inclusive, o TCU, mais uma vez dizendo aqui, ele invoca a portaria 17 e diz lá, olha, vocês não cumpriram a portaria 17 do MEC. Então, o próprio TCU cobra do IFRO o atendimento à portaria 17. É claro que a gente tem que provocar, né, essas instâncias mesmo e tentar ver como é que a gente resolve essa questão, né? Realmente é um absurdo, né? Por N caminhos, tá? Mas, assim, não vejo como a gente não atender, né? Porque quem não atender, no caso, vai ser o reitor, né? E ele vai ser cobrado pelo TCU. E vou dizer assim aqui, você não atendeu a portaria naquele momento, né? Mais adiante, a portaria 983. Então, o que a gente tem que fazer é realmente brigar nas instâncias onde a gente precisa brigar para tentar reverter isso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. É o que eu estou dizendo aqui, né? Eu não vejo como a gente não atender a portaria, apesar de discordar dela completamente, reitero aqui, tá? A AGU não vai dar parecer de jeito nenhum dizendo para não atender. O que a AGU pode dizer do lado de lá é que existe algum indício, alguma coisa, né? Que a gente sabe que está por aí, como nós já dissemos aqui também algumas vezes. Até decreto sai, né? Decreto que fere a própria Constituição. Então, enquanto a gente não consegue abortar a portaria, então eu não vejo outra maneira de fazer. Infelizmente, não. Com todo o contragosto que já foi dito aqui por todos nós. Tá ok, gente? Isso aí não tem como, infelizmente. Mas como ficou claro aqui, né, Pedro, você colocou, o Washington também até colocou, a gente evitar até escrever portaria 983 aqui, né? Sempre que possível a gente evitar citar a portaria, até mesmo por essas questões que a gente está falando aqui, tá? Você quer completar alguma coisa, Pedro? Pode ficar à vontade. Não, então, Carlos, eu respeito a opinião que você coloca, né? Eu divido, evidentemente, mas então eu acho que para a gente poder deixar isso claro, seria importante, talvez, a gente colocar para votar, então. A comissão vai seguir a portaria 983, porque eu acho que a gente precisa registrar isso, para ficar claro que é uma decisão da comissão mesmo, igual você está colocando a contragosto, né, e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente colocar, para que a gente possa tentar medidas para tentar resolver esse imbróglio. Porque eu estou entendendo que não é a vontade de ninguém, que a maioria que tá defendendo essa posição da portaria, tanto da 17 quanto da 983, é porque está fazendo de maneira obrigada. Então, eu acho que a gente tem que colocar, então, coloca para votar, a comissão define quem acha que tem que seguir a portaria, né? E aí, para a gente poder provocar o nosso jurídico do Sinasef para tentar fazer alguma coisa. Ô Pedro, mas eu fico pensando aqui do outro lado agora. Se a gente, vamos supor que a gente tenha que seguir a portaria, daqui a pouco a gente decide, vai para o jurídico e tem que fazer outra portaria, a gente teria que criar outra comissão para refazer isso. Ou então a gente decide depois que não vai ter que fazer a portaria. A gente também teria que criar outra comissão para refazer isso. Então, assim, a gente tem que escolher agora, ou a gente vai para o lado A e para o lado B, ou para o lado B. Mas até aonde eu entendo, assim, eu não concordo, tem aquela questão de você não ter que fazer quando uma coisa é correta e tudo, mas a portaria que o Kleber definiu, e aí eu não estou fazendo o meu juízo,
do que é correto ou não, mas o que eu entendi que o Kleber definiu é que é para a gente trabalhar em cima dessa daqui, mesmo ela sendo, não sendo o que a gente deseja. Inclusive, ô Maurício, eu queria até complementar a sua fala, que eu acho que é exatamente isso que você falou mesmo, gente, é o seguinte, né? Eu conversei com o reitor algumas vezes e mostrei para ele isso aqui, né? Olha, gente, o reitor, a situação está realmente difícil e tal. Ele também entende a mesma coisa que nós, né? Não tenham dúvida disso. Mas ele fala, senhor Carlos, mas o que nós vamos fazer? Segundo a informação que eu tive aqui numa conversa extraoficial aqui, isso é coisa para STF, que é portaria de ministério. Né? Então, como é que a gente faz? Né? Então, assim, a gente tem que entender também, isso que o Maurício está falando, né? E que outros institutos estão começando a fazer também, viu, gente? Nós estamos aqui caminhando um pouco na frente, aquilo que nós estamos entendendo que tem problema, vocês devem ter percebido que lá embaixo, vou repetir que também disse na última reunião, a questão das 14 horas aula e tudo mais, está lá nas disposições transitórias, apontando lá para o ano de 2022, né, que é quando a portaria 983 entra realmente em funcionamento, né? Então a gente está fazendo tudo que é possível aqui para adiar esses problemas. Agora, a gente falar que não vai usar a portaria 983, a gente está fazendo isso que o Maurício falou. Então nós não estamos revisando a RAD baseado na portaria. E assim, quem vai assumir esse problema lá no final de não ter feito a portaria, a regulamentação da RAD baseada na 983 é o CPF do reitor, né? Como foi feito com o CPF do reitor lá do IFRO. E será de outros, não tenham dúvida disso, né? A CETEC não está para brincadeira, não. Olha, gente, vocês não sabem discussão homérica do clima ficar muito quente com o pessoal da CETEC dentro dos fóruns. O Fernando não está aqui, mas o Fernando no grupo dele, no fórum dele, eu no meu grupo de extensão a mesma coisa, junto com o pessoal da CETEC, e assim, não volta atrás, é isso aí que está aí, é do jeito que está isso mesmo, e é próprio desse governo, né? Infelizmente. Diga, Pedro. Ô, Carlos, mas aí eu falo assim de maneira, inclusive, muito fraterna, que não é porque vai acontecer o seguinte, porque a gente vai ter que seguir a portaria 983, na defesa do servidor, a gente não vai ter opção a não ser judicializar, porque eu entendo tudo que você está colocando, eu entendo a posição da gestão, mas a gente tem que, no nosso caso, enquanto sindicato, a gente precisa defender o servidor, e eu acho que é consenso para todo mundo que é o docente que está sendo penalizado, eu não acho que é culpa da gestão, que é culpa da reitoria, não é isso não, mas seguir a portaria 983 é penalizar os docentes, então eu coloco essa questão porque vamos seguir no debate, não tem problema, vamos seguir todo o documento, mas se a decisão é seguir a portaria 983, nós vamos ter que questionar, porque não tem jeito, ela é prejudicial aos servidores e a função do sindicato é fazer isso. Entendeu? Pedro. De uma maneira muito tranquila, muito fraterna para vocês, porque eu entendo que todos aqui têm essa crítica à portaria, mas é porque eu também não estou vendo muito o que a gente fazer para tentar evitar que ela seja o nosso norteador, sabe? É isso que eu coloco de uma maneira muito tranquila. Por favor, não levem pessoalmente nenhuma crítica, o meu debate é institucional, tá? Perfeito, Pedro. Então, inclusive, a gente conta com isso, né? A gente conta com vocês, do sindicato, né, do Sinasef FMG, da seção sindical de Bambuí, justamente para contribuir conosco mesmo. É isso que a gente espera mesmo, nós estamos juntos, né? Inclusive, a gente pode fazer essa manifestação, Pedro, até para a comunidade, entendeu? Quando a gente for fazer isso que você falou, né, que é a consulta pública, que depois a gente vai organizar isso aqui, a gente fazer um documento explicando tudo que norteou o nosso trabalho, inclusive a nossa completa insatisfação sobre isso que você está dizendo aqui, viu? Pode ficar tranquilo, não vai ficar parecendo aqui que a gente não está brigando e concordando com você, não. Pode ficar tranquilo. Deixa eu pegar uma lista aqui, gente. Daniel, por favor, Daniel. A mão levantada aí. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Carlos. Eu também tenho um grande receio, né, com essas portarias, né, mas entendo também a questão da reitoria, do Kleber, de manter, né, seguir essas demandas mesmo judiciais, assim, questões. A minha proposta seria algo intermediário, talvez a gente seguir com a construção do documento,
Mas, igual o Pedro comentou, os pontos que a gente não, vamos falar que a gente não corrobora com a portaria, no nosso relatório final, colocar que esses pontos precisam ser avaliados juridicamente. Então, é como se fosse 2 documentos em um. Então, ele passaria na íntegra depois de uma assessoria jurídica, né? E caso a orientação seja contrária, esses itens seriam removidos, só para a gente seguir com o trabalho mesmo. Na verdade, Daniel, eu acho que o grande problema... Tem vários problemas ali, né? Inclusive, eu tive acesso, até agradeço ao Walter, né, que está aqui representando o Sinasef de Bambuí. Ele me encaminhou um documento aqui, que é uma análise da portaria 983, sobre a visão da Wagner Associados, né? O Pedro pode me ajudar aí. É o pessoal do jurídico, né, que dá para serviço, o pessoal lá do Sindicato Nacional, não é isso, Pedro? Isso mesmo. Isso. Eu recebi aqui, inclusive, não tive tempo nem de ler direito, eu só passei os olhos, né? Já estou aqui agradecendo aqui, né? Pelo envio. Então, assim, o que eu entendo que a gente tem problema de verdade, né? Tudo é problema, tá? Estou dizendo assim, problemas graves, né? O pior é a quantidade de aulas, que são as 14. Então, tem duas questões aqui para a gente lembrar. A primeira é que isso, como eu falei, está lá embaixo no transitório para 2022, no semestre letivo que inicia a partir de fevereiro de 22. Não estou dizendo que a semestre está no meio do caminho. Lembrando que a gente está atrasado por causa da pandemia, né? Então é alguma coisa que vai acontecer lá para frente um pouco. A segunda coisa é que, tentando minimizar o problema, nós criamos ali um mecanismo ali, né? Possibilitando a redução da carga horária de 14 para 10. Lembram disso? Quando está envolvido projeto de pesquisa e também de extensão, para falar da questão das aulas. É claro que tem outros problemas por aí. O principal deles, no meu entendimento, é vir de lá com a portaria, tá? Não importa o que escreve. Essa que é a verdade, né? Vir de lá com a portaria nos termos que são colocados aqui. Dentro dos fóruns, com a presença, inclusive, do CONIF junto conosco, e não, é isso aí mesmo que está escrito aí, e dá um jeito de cumprir, porque está escrito e é para fazer, né? Então, o meu desacordo não é nem com conteúdo, na verdade, com a portaria como um todo, é com o documento, é o jeito que faz, tá? Só para deixar claro aqui. E aí, Daniel, essa questão, eu acho que ela vai acontecer de alguma maneira, como o Pedro falou aqui, né, os sindicatos têm que buscar reforçar, né, esse prejuízo, né, que está sendo dado aí pela portaria. Quem sabe até fevereiro de 2022 essa portaria nem exista mais, né? E aí a gente não vai ter esse prejuízo nesse momento, tá? Maurício? Eu esqueci a mão levantada aqui, desculpa. Ah, tá. Gabriel? Beleza, gente, boa tarde para todo mundo. Eu acho que o problema maior que a gente tem dessa insegurança aí que está passando é porque o parecer jurídico que foi enviado aí, ele realmente é muito profundo, muito bom, mas ele não tem força de lei, né? Quer dizer, a pergunta é assim, qual a legitimidade que esse parecer teria para embasar uma tomada de decisão, vamos falar assim, entre aspas, a toda prova, né? Que nos resguardasse de fato. Porque por mais que a gente saiba, e o Carlos está falando isso com muita propriedade, por mais que a gente saiba que é o CPF do reitor que está lá, esta comissão também tem a responsabilidade sobre essas decisões. Então eu sei que a favor dessas duas portarias ninguém todos nós conhecemos a amplitude, né, e a dificuldade que é o trabalho docente de qualidade, como o que todos nós fazemos. No entanto, fechar os olhos para essas portarias é algo realmente muito perigoso. Então, assim, nesse sentido, eu acho que essa proposta que se desenha e que o Pedro colocou, que o sindicato possa fazer uma ação mais contundente na justiça e com uma decisão judicial, ela pode, de fato, nos amparar mais do que o parecer jurídico, me parece que é um caminho mais adequado. Agora,
por se tratar de uma portaria ministerial, salvo engano, eu não sou advogado, vocês me desculpem se eu estiver falando muita besteira, a gente só teria uma resposta, vamos falar, definitiva, fazendo uma ADI junto ao Supremo, né? Porque é o Supremo que vai dizer se isso é de fato ou não no âmbito da Constituição e tal. Então, não sei se a gente pode fazer essa ADI diretamente ou se precisa de entrar em outras instâncias inicialmente. Talvez seja um caminho interessante para ser debatido aí com o jurídico, né? Lá do Sinasef, para verificar a melhor maneira de se fazer isso. Mas eu acho que, para concluir, assim, a gente não teria como tomar uma decisão de não considerar essas portarias, né, idiotas que são feitas, a não ser com esse respaldo, né, de uma decisão judicial. Basicamente é isso. Ok, Gabriel, obrigado. Alex? Opa, desculpa. Pessoal, então considero importante essa opção que o Gabriel colocou aí agora, se for possível, né, a gente fazer algo nesse sentido. Super interessante. O que o Carlos comentou, eu acredito também por esse lado, sabe? A gente tem que deixar claro isso aí posteriormente. Eu acredito que é pior a gente parar o andamento, porque pode acontecer, pense comigo, se a gente não fizer nada agora, então por isso que eu acho que a gente tem que deixar claro, todo mundo aqui é contrário, que, né, que não é isso que nós queremos, apontar como o Daniel disse também aqui, deixar bem claro os pontos, assim, os principais que a gente não concorda, né, e o Carlos também já falou que é como um todo, né, então, nesse sentido também a gente fazer esses apontamentos para a comunidade, porque pode ser pior para a gente seguir e de repente na hora que chega em 2022, por alguma ação de algum órgão de controle desse, a coisa ser feita sem a participação nenhuma, né, aí pensa comigo, se aquele documento que foi feito aqui anteriormente, ele podia chegar como que estivesse valendo por IFMG no ano de 2022. Então, eu acho menos pior a gente pensar, tentar buscar as alternativas, como o Carlos já falou, as alternativas que podem ser feitas, né, a gente tentar discutir, mas não fechar os olhos para as questões que a gente está colocando aqui, e aí o que eu acho que é uma situação que é importantíssima. Se não tiver essa opção que o Gabriel colocou, essa opção que o Pedro levantou aqui, que é realmente o sindicato entrar e buscar os direitos realmente dos servidores como um todo, que é fundamental, não vai fazer isso sem ter o documento pronto. Então, assim, quanto mais a gente protelar isso também, menos tempo os sindicatos vão ter condições, ou qualquer uma outra ação judicial vai ter tempo para ser feita e para impedir que isso realmente entre em aplicação. Tá bom? Então era isso. Obrigado. Perfeito, Alex. Pedro? Então, gente, eu não discordo, eu acho que a gente tem que seguir com o debate do documento. Eu trouxe esse debate para agora porque eu acho que é fundamental, né? A gente tem que fazer esse debate. Eu, inclusive, gostaria de sugerir que a gente finalizando, né, que aí vai para consulta pública, depois que finaliza tudo é que vai judicializar, evidentemente. Você não tem como judicializar algo na metade, né? Então, eu acho que, por exemplo, a gente pode mandar para consulta pública, quando a gente chegar nesse ponto de definir, esses pontos que a gente tem em desacordo, como, por exemplo, e aí eu concordo que o caso principal é às 14 horas, colocar lá, a comissão é contra, e jogar para a comunidade também opinar. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Jogar no documento público, colocar que a comissão é contra, mas que tem uma portaria. E pedir a opinião, porque eu acho que é assim que vai funcionar legal. É jogar para todo mundo poder opinar, porque isso é pressão também para a gente ter condição de tentar derrubar essa situação que é o grande entrave que eu enxergo aí para a gente construir essa nova rádio que a gente está construindo. Então, eu acho que isso é mais uma questão que a gente pode ter. Mas vamos seguir no debate. A compreensão da comissão é que tem que seguir a portaria 983. Vamos seguir com ela, né, mesmo discordando, na minha opinião, de desacordo com isso, mas eu respeito a decisão da maioria. E, por consequência, a gente vê lá na frente o que dá para ser feito. Mas eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade, né, de saber que o caminho vai acabar sendo esse. E que ninguém leve para o lado pessoal, porque a questão não é essa. O debate é meramente a questão dos direitos dos servidores, mas eu queria trazer essa ideia aí de talvez a gente levar para consulta pública, especialmente esse ponto polêmico aí das 14 horas. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. É isso. Valeu.
Ô, Pedro, antes de passar para o Mário, eu queria só complementar com uma coisa, que eu não sei se vocês concordam comigo, gente, é o seguinte. A primeira eu queria explicar para vocês, eu não estou abrindo a câmera, gente, fiz uma cirurgia na boca, então tá meio complicado o negócio aqui, ainda tá até inchado, tá? Por isso que eu não estou abrindo a câmera, viu? Peço desculpas a vocês aí. Eu gosto sempre de falar com a câmera aberta, até porque facilita a gente entender, né, o nível da conversa que a gente está fazendo. Mas, eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse documento, ele tem vários avanços, esse nosso, tá? Né? Eu acho que ele traz muitas contribuições para os nossos colegas, para todos nós que somos docentes do IFMG, né? Que é a simplificação de processo e muitas outras coisas. Então, dentro daquilo que cabe a essa comissão melhorar a vida docente, a gente tem que fazer esse esforço. E eu entendo que a gente tem feito, né? É só para a gente não esquecer que tem o problema da portaria 983, ele é muito grave, concordo com o Pedro, a gente não pode ficar com isso no nosso colo, dizer que a comissão defende portaria 983, nem defende portaria nenhuma delas, né? Mas também a gente tem coisas boas para mostrar para a comunidade. Eu acho que desse ponto de vista, a gente tem que escrever realmente um documento, Pedro, explicando tudo isso para a comunidade, tá? Mário? Boa tarde, pessoal. Eu acho que mas concordando mesmo, né, com as propostas aí. É importante, eu estou entendendo aqui, né, vou seguir, né, os colegas aí, que a gente não tem muito como resistir, né, apesar de discordar das portarias no documento, mas é fundamental deixar isso para a comunidade, né, até para mobilizar a comunidade. A gente tem que entender que a nossa força, ela vem do coletivo, né, a gestão sozinha, ela não consegue resistir a todos esses ataques que a gente está sofrendo, né? E aí eu acompanho o Pedro também, quando ele coloca que essa questão das 14 horas é fundamental. Eu acho que até para ter uma mobilização coletiva, é importante ter um ponto de pauta bem claro como esse, né? Para as pessoas entenderem, né? Que dia após dia, tá, né? Vai acontecendo, vai passando, é portaria, é MP, vai mudando a legislação, e a gente está aí perdendo direitos, né, vai perdendo direitos, a gente vai assistindo o sucateamento, né, das instituições públicas de ensino, né, e eu acho que é muito importante a gente levar essa mensagem, né, nós, do ponto de vista jurídico aí, é igual, né, vocês já citaram, não tem muito aonde resistir, mas é importante também, enquanto servidores, a gente levar essa mensagem até como um estímulo, né, a essa mobilização, e ver que a nossa capacidade de resistência, ela só existe quando a gente estiver juntos e organizados, né. Ok, Mário? Ok, Bernardes. Joia, bacana, beleza. Walter? Será que seu microfone está fechado, Walter? Desculpe, gente. Abri aqui agora. Não, que eu concordo que esse encaminhamento, eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que não justifica a gente parar o trabalho, mas eu estou pretendendo, assim, eu acho que seria interessante a gente observar a portaria não como uma instrução fechada, ou seja, a portaria é a referência documental que a gente tem. Então, nós vamos considerá-la, mas isso não quer dizer que nós vamos concordar com todos os pontos que ela tem. Então, em cima da portaria como referência, a gente vai elaborar uma proposta e submeter a apreciação. Então, quer dizer, tratar a portaria como uma referência documental que a gente não tem que seguir ponto a ponto. Nós vamos colocar aqui questões para melhorar, para aperfeiçoar, e eu acho que a comissão tem o direito de fazer isso, fazer suas considerações, suas propostas. Ok, Walter. Beleza. Ô Mário, vamos lá na leitura, então? Eu acho que a gente conseguiu chegar num acordo aqui, né? Pelo menos, quer dizer, acordo com portaria de governo federal tá difícil, né? Mas vamos lá. O Fernando marcou que a gente parou aqui, ó, nesse ponto. Deve ser mesmo, Mário. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O ponto, né, é essa marcação aqui, ó. Ponto em que finalizou a reunião do dia 30/6. Isso.
Tem várias observações aí para cima, mas a gente vai seguir até o final para depois voltar nelas, não é isso, Fernando? Isso. Então, beleza. Então, nós paramos aqui. Você quer que eu faça a leitura? Nós vamos ler. Na verdade, o que a gente combinou, Omar, se você não se incomodar, é ir lendo cada um dos artigos e a gente vai observando aí. Tá, tudo bem. Posso fazer, então. Então, vamos lá. Artigo 36. Na elaboração do seu plano individual de trabalho, o docente deverá considerar os seguintes parâmetros para a distribuição de horas. Inciso 1. Mínimo de horas para as atividades de regência de aulas previstas na Portaria MEC 983, de 18 de novembro de 2020, somadas a 1 hora adicional para cada hora de aula. 5. Ok. Considerados você controla aí para a gente, né, o sim. pedido de intervenção? Qualquer intervenção aqui eu te falo, Marcos, fique tranquilo. Tá bom. Só uma questão de ordem aqui, desculpa interromper. Aí, igual, por exemplo, já está marcado ali de pessoas que já pediram destaque. Aí termina a leitura do parágrafo, vai para o destaque direto, né? Ou precisa destacar de novo? Precisa não, né? Não, pode. Você quer falar alguma coisa sobre o artigo 36? A gente achou que você não ia... É porque eu tô ali, ó, observa. Sim. Tá. Você quer esperar a leitura lá? Não, deixa o Mário acabar o... Volta ali que sumiu aqui, eu não sei que número que ele é. Tá, aqui. Acabar 36. o segundo, aí eu falo. Joia. Então vamos lá, Mário, por favor. Vamos lá. Considerados os limites de cada regime de trabalho, pelo menos metade das horas restantes para as atividades de pesquisa e ou inovação e ou extensão, incluindo as atividades comuns aos ensino, pesquisa e extensão, previstas na tabela de atividades. Pedro? Então, gente, o que acontece aqui? Eu queria comentar, isso é um ponto que eu acho que é muito importante, porque olha só, primeiro, mínimo de horas para as atividades de regência previstas na portaria. Eu acho que a gente não tem que seguir colocar a portaria aí, eu vou muito de acordo com o que o Washington já falou. É o mínimo de horas de aulas previstas. Isso é o primeiro ponto que tem previstas nesse documento. Acho que a gente não tem que colocar a portaria 983. Nós já colocou no documento lá as 14, ou se porventura conseguir derrubar, eu acho que não tem que seguir isso da portaria. Esse é o primeiro ponto que eu coloco, eu acho que tinha que sair. Tá. O segundo ponto que eu coloco é o seguinte, somada 1 hora adicional para cada hora de aula. Veja bem, eu sou professor de ciências biológicas em Piuí. Campus avançado tem um problema muito grande, que às vezes as pessoas dão aula de mais de uma disciplina que não é da área de formação dele. Inclusive, uma das ideias dessa rádio é tentar resolver esse problema, igual a gente já colocou lá a questão do aproveitamento do concurso, né? Para resolver um desses BO. Será que não seria interessante 1 hora adicional para cada hora de aula, no caso de quando a pessoa leciona a disciplina da área dela, e se ela leciona a disciplina de outra área, um valor adicional a mais? Porque essa pessoa está se preparando. Eu vou dar o exemplo prático de Piuí. A professora de História leciona História, Filosofia e Sociologia. A formação dela é em História, ensino de História. Ela não tem formação nessas áreas. Então, ela lecionando disciplinas que ela tá fazendo, eu entendo que ela está trabalhando muito mais do que eu, por exemplo, que dou o mesmo número de aulas, mas em Biologia. Sem contar disciplinas que eu leciono no ensino superior. Mas eu acho que isso era uma coisa que a gente tinha que refletir. Sobre as pessoas que lecionam disciplinas, aqui eu estou pensando no integrado, porque no caso do superior é uma situação um pouco mais complexa, mas no caso do integrado, por exemplo, das pessoas que lecionam disciplinas que não são na área de formação delas, especificamente, que é um problema que nós temos que acontece em alguns campos avançados. Eu queria trazer esse debate aí dessas duas coisas. Nesse ponto 1, depois do 2 eu falo, porque eu acho que o pessoal já quer debater o 1 aí primeiro. Mário? Isso, tô divagando aqui, tá, Pedro? Não é essa questão que você traz, ela é importante, mas aí eu faço um questionamento aqui, né? Será que a gente não estaria, então, normalizando isso, né? Porque a gente também, talvez tenha um entendimento que isso não é... Eu sei que acontece, né? Na prática acontece, lá no campus ele precisa se virar com essas situações, mas será que colocar essa regra na rádio, a gente não estaria normalizando essa situação e talvez até estimulando, né? Será que não poderia estar
transformando até no estímulo? Não tem essa resposta, não, tá? Eu estou divagando em cima do que você coloca aí. Não é nenhuma defesa, não. Tá, deixa eu só dizer uma coisa aqui, antes de passar para o Pedro de volta. É o seguinte, isso aí já havia na portaria 17 e repete na portaria 983. Até lá diz um pouco diferente, né? Ela fala até 1 hora de aula adicional. Não é isso, Mário? A gente até discutiu bastante sobre isso na época que a gente estava fazendo a leitura. Isso. Então, assim, ô Pedro, esse é um dos problemas que a 983 traz, né? Mas trazia também na 17. Então, eu apesar de entender isso, inclusive lembrar, né, que quando a gente estava permitindo que a rádio tivesse mais de 40 pontos, nós íamos pontuar exatamente isso. Não sei se vocês estão lembrados. Era número de disciplina, número de diários. O Maurício deu a sugestão da gente colocar também o número de estudantes, né, que eu também achei que era muito interessante, para a gente ia colocar também. Mas ao voltarmos para a limitação de 40 pontos... lembrar que isso que a gente estava falando aqui agora, que era uma pontuação adicional fora das 40 horas, justamente porque as duas portarias prevêem até 1 hora, a gente vai estar fugindo novamente da portaria, né? Então, eu acho que isso traz uma dificuldade muito grande para nós, considerando que, apesar da gente estar considerando aí, né, as outras coisas contraditórias que o governo faz, essa seria mais uma que a gente iria ir contra o atendimento da portaria 983. Sobre suprimir esse texto aí, ô Mário, eu não sei se o pessoal está de acordo, eu não tenho nenhuma objeção, viu? Tá? Pedro, por favor. Então, essa é uma das problemáticas que a gente tem mesmo, entendeu? Mas eu entendo, respondendo aqui o Mário, o que ele coloca, de fato, é um problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro problema, que é as situações que ocorrem. E nós temos que dar uma resposta para esses professores que estão lecionando 6, 8 disciplinas diferentes, que é um absurdo. A gente sabe que não é o ideal, acontece, mas que não é normal. E nós precisamos dar um amparo para essas pessoas, porque é justo que elas possam, seja pontuar, seja acontecer, como que isso vai se dar, entendeu? Porque com essas mudanças, às vezes mudança de código de vagas, igual aconteceu no caso de Piuí, diminui, por exemplo, profissionais, igual que foi o nosso caso de humanidades, não tem gente para suprir e fica esse bololô. E aí a gente não sabe como é que faz, fica um profissional sobrecarregado, que qualquer hora adoece, qualquer hora pede conta, e aí o problema só aumenta, né? Sim. Então, eu não tenho essa resposta, mas eu tenho essa preocupação. Colocando essa situação aí que a portaria, mais uma vez, nos atrapalha, eu sinceramente acho, então, que vai ter que ser da maneira como está. Entretanto, eu insisto da gente tirar esse da portaria MEC e colocar, né, previstas nesse documento. Ô Pedro, talvez a gente possa, inclusive, nesse documento que nós vamos escrever para a comunidade, a gente adicionar esses pontos que são importantes, que a gente lembrou disso aqui, né? Deixar isso claro, como você falou, deixar claro para a comunidade, inclusive tem um problema aqui, que não leva em consideração o número de disciplinas, o número de diários que o professor tem, né? Parece que o MEC nunca teve um professor lá dentro que assumiu uma disciplina ou várias disciplinas. A gente podia deixar isso claro também nesse documento, tá? E outra coisa importante, antes de passar por volta, só um minutinho, por favor. Hoje de manhã eu fiz uma reunião com o Elber, né, que é o analista desenvolvendo o sistema, e eu novamente reforcei com ele aquela nova ferramenta, tá, Pedro? E os colegas todos aqui, que é aquela que não tem limitação de 40 pontos, né? Lá a gente pode realmente colocar, inclusive, isto, tá? Que disciplinas diferentes vão contar de forma diferente, número de diários, número de estudantes, tá? Naquela proposta que a gente fez aqui, de que haja uma outra forma de avaliação, né, para a pontuação docente, tá bom? Walter? Microfone fechado, Walter? Ou não? Não, realmente eu acho que é uma situação muito preocupante, porque se pegar por esse exemplo aí da situação, o exemplo que o Pedro deu aí da professora de História, que vai ter que pegar disciplina de Sociologia e Filosofia, que não são disciplinas da área de conhecimento, isso implica num esforço maior.
Então, assim, até por uma questão lógica, teria que ter uma contemplação aí dessa situação. Agora, se tratar de uma situação que não é normal, que não é irregular, é uma coisa transitória, vamos dizer assim, entre aspas, um quebra-galho temporário, aí realmente ficaria complicado de constar isso aí na proposta. Agora, de qualquer forma, preocupado com a condição desses professores, eu acho que algo tem que ser feito, porque ficaria uma coisa injusta mesmo, né? Ele tem que estudar mais para preparar, tem que pesquisar para elaborar aulas, faz justiça, eu acho, ter mais uma hora, né? Ou mais meia hora, sei lá. Uhum. Então, agora, eu acho mais grave isso, é dessa situação ser irregular, anormal e persistir. É um problema administrativo lá que precisa ser resolvido também. E nós, como representante aí dos professores, a gente tem que levar essa questão adiante. Sim. Na verdade é o seguinte, né? A portaria é injusta porque ela não enxerga o trabalho docente, ela nos limita no que tange ao que diz a portaria, e eu espero, pessoal, que assim a gente consiga com essa ferramenta mostrar para as pessoas, né? Para a comunidade, para os nossos colegas aí, na hora de pontuar, a gente adicionar tudo isso, todas essas atividades que a gente entende que tem alguma coisa que não está muito correta, como essa que a gente está falando aqui. Até eu lembro que o Maurício deu um exemplo. Olha, o professor dá uma disciplina lá, tem 4, 5 alunos, o outro tem 80. Né? Falar que uma coisa não dá mais trabalho que outra é um negócio bem complicado, né? Então, a gente, nessa nova ferramenta, buscar melhorar essa situação aí. Porque, realmente, quando você compara um professor que, às vezes, tem 3 disciplinas, uma disciplina de 6 horas e 2 de 4 horas, por exemplo, com um cara que tem 8 diários, é um negócio muito complicado, né? É fazer de conta que não está entendendo o tamanho do problema, sem dúvida. Daniel? Carlos, você acha que seria viável colocar aí um parágrafo, alguma coisa falando que o diretor do campus poderia mudar esse mínimo mediante justificativa, alguma coisa que embasasse ele? Pois é, Daniel, mas veja, ao assinar um documento desse, você vai estar contrariando a portaria 983, porque ela diz aquilo lá, entendeu? Na verdade, nós, enquanto IFMG, nós colocamos aqui, ó, 1 hora adicional. A portaria diz até. Então, nós já estamos no limite do que prevê a portaria, entendeu? Então, quando você assinar um documento desse, você vai estar colocando a sua assinatura em xeque, com a portaria 983. Entendeu? Entendi. Não é mesmo uma opção que foi dada. A opção foi até. E nós fomos no limite, colocamos 1 hora. Né? Mantivemos aí, inclusive lembrar que a 17 também fala de até. Né? A 983, nesse ponto de vista, ela não altera muita coisa aqui, não. Ô Mário, eu acho que o pessoal concordou aí com a questão de suprimir, né? A questão da portaria. Tá ok, gente, essa sugestão? Deixa aqui marcado, Bernardes, ou pode já substituir de uma vez? Eu acho que você pode deixar assim, né? Pode deixar assim, né? Deixa o histórico, né? Essa dá só um ok aí no comentário que o Pedro tinha feito anteriormente, que está resolvido. O comentário do limite mínimo ali foi sugestão do Maurício, tirar o mínimo, nós já tiramos também, né? Isso, pode resolver esse. Esse aqui. Eu acho que sim. Sim, né? Falta eu quero comentar o seguinte, o item seguinte. Ah, tá. Então vamos lá. Deixa o Mário fazer a leitura primeiro. Né? Esse aqui, então, tá ok, né? Eu acho que sim. O de mínimo eu tenho certeza que está correto já. Está contemplado aí o que o Maurício falou. Espera um minutinho que aí você tira aí. Tá bom, pode falar. Aí você apaga tudo. Isso. Ó, o item 2, eu já li, né? Pode comentar. Isso. Pode comentar. Posso comentar? Mário, volta, por favor, no texto ali. Obrigado. Então, deixa eu baixar a mão aqui.
o seguinte, está falando aqui, ó, pelo menos metade das horas restantes, né, cada regime de trabalho, para pesquisa, inovação e extensão, incluídas as atividades comuns de ensino, pesquisa e extensão previstas na tabela de atividades. Será que não era interessante colocar também as questões de projetos de ensino? Porque, às vezes, o cara não curte muito pesquisa e extensão, mas pode ser interessante para ele fazer projeto de ensino. Aí, consegue aqui, ele poder também, junto à atividade de pesquisa, inovação e extensão, também os projetos de ensino. A gente não consegue incluir também aqui, não? Ué, parece boa ideia, Mário. Assim, não é nenhuma defesa, não, né? Mas eu lembro da nossa discussão, Bernardes, em algum momento. Eu acho que até, se não me engano, o Bento sugerimos isso. E eu lembro que teve uma justificativa assim, né? Que a regência ela já é uma atividade de ensino. E a ideia aí é um estímulo, né? Atividades de pesquisa e extensão. Mas é só uma justificativa mesmo, tá? Não é uma defesa, não. Aham. Ô Pedro, na verdade, o que aconteceu? Nessa discussão aí, que ficou até boa, inclusive, lá na hora que a gente escreveu isso aí, o que a gente pensou foi assim, olha, como é que a gente faz para a gente fazer mais extensão e mais pesquisa, né? A gente tentar dar uma puxada e tudo mais. Aí, quando você fala da questão do projeto de ensino, ele vai um pouco contra isso, nesse sentido, né? De a gente falar de mais pesquisa e mais extensão. Mas, assim, eu acho que a gente tem que discutir isso aqui. Não vejo que tem nada errado, tá? Incluir, não incluir. É só a gente entender que, ao incluir projeto de ensino, a opção do professor pode ser realmente não fazer extensão ou pesquisa. Pesquisa talvez ele não queira mesmo fazer, talvez não seja a praia dele, mas um projetinho de extensão, um curso FIC, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Pode ficar à vontade, Pedro. Acho que é você, né? Sou eu, depois é o Maurício. Mas então, Carlos, eu fico pensando o seguinte, igual coloca lá, pelo menos metade das horas restantes para pesquisa, inovação e extensão. A gente sabe que a gente tem perfis diferentes de professores nos nossos campos, entende? Então, às vezes, tem um professor que ele não é muito a praia dele pesquisa, e ele pode fazer projeto de ensino, e ele joga um papel importante nessas Olimpíadas do Conhecimento, por exemplo, e joga um papel importante para reforço escolar para disciplina que tem muita dificuldade, e eu acho que a gente tem que valorizar isso também, sabe? Então eu acho que duas coisas, das horas, eu acho que tem que deixar à vontade, porque senão a gente vai colocar uma obrigatoriedade e o sujeito, às vezes, ele não vai dar conta disso, e nós podemos criar um novo problema, ainda mais com o aumento de carga horária, tende a diminuir o número de projetos de pesquisa e extensão, né? Essa é uma problemática que nós temos. E aí, como é que nós vamos fazer? Eu acho que é preocupante a gente colocar dessa forma, porque às vezes o sujeito, e aí eu vou voltar no exemplo da professora de História de Pinhuí, ela está tão absorvida, eu conversei com ela hoje cedo, eu vou só dar um exemplo, na atual RAD, ela faz 72 pontos de aula, isso é surreal, então, como que ela, por exemplo, vai ter vontade de fazer alguma outra coisa? Ela não tem como, e aí vamos falar, mas é hora restante. Mas se a gente trabalhar dessa forma, eu acho que é muito ruim. Eu acho que a gente tem que deixar à vontade para os profissionais poderem fazer pesquisa, poder fazer extensão, poder fazer projeto de ensino, ou nos casos do profissional que já está lá super absorvido, poder inclusive não fazer. E aí o volta completa aqui, né? Tem projeto de ensino que é bem trabalhoso. E aí corre um outro risco da gente também desfavorecer os projetos de ensino, que são também importantes para o campus, dentro da nossa... campus não, do Instituto como um todo, dentro da nossa trilha de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que a gente tinha que rever também esse lance aí da metade das horas, e eu defendo ainda da gente incluir os projetos de ensino. Entendi. Pessoal, então, o impasse aqui, eu acho que todo mundo deve ter entendido, né? Na verdade, é o seguinte, a gente não colocou mais nada de ensino ali no que restou, para poder ampliar, né, daqui que for possível, pesquisa ou inovação e extensão, né? E o Pedro dá a sugestão da gente incluir também os projetos de ensino. Não tem nada errado aqui, tá? É só a gente entender mesmo o que a gente está pensando aqui na comissão, tá bom? A fala do Pedro é muito correta, é muito justa, né? O que nós pensamos também não está equivocado. Como é que a gente faria? A gente pode botar em votação aqui? Eu queria falar antes de colocar em votação.
Diga, Maurício. Eu vou numa linha similar ao do Pedro. Eu vejo que, novamente, nós estamos controlando, e acho que não tem outra palavra, o que o colega, o docente, vai fazer. Para mim, de uma forma bem direta, se a pessoa está trabalhando as 40 horas dela, está comprovando e está atendendo as necessidades ali de ensino do departamento, tanto faz o que ela está fazendo, se ela estiver fazendo curso fixo, se ela estiver fazendo projeto pedagógico, se ela estiver atuando na administração e tudo. Então, a gente tem pessoas aí que têm pavor, às vezes, de uma área, e por que não a gente possibilitar isso dentro da instituição, que ela consiga trabalhar na instituição de uma forma, não é saudável, mas prazerosa, né? Eu tive uma conversa essa semana com um professor de uma universidade aqui perto, e ele me falou que ele odeia dar aula, né? Que ele gostaria de atuar só na área de pesquisa, só que ele não tem ele é obrigado a dar aula, ele dá 4 aulas por semana, só que ele é obrigado a dar. O que vocês acham que é o resultado? Como que é a aula dele? Né? Vocês acham que é uma aula que o aluno aprende, que o aluno sai de lá feliz, assim, poxa, acabei de sair de uma aula legal e tudo? Não, o aluno é obrigado a fazer, porque ele precisa daquilo para a formação dele, o professor está insatisfeito, o aluno está insatisfeito e o resultado é ruim. Então, acho que a gente tem que procurar valorizar o que a gente tem de bom e não ficar induzindo ou forçando a pessoa a fazer o que a gente acha, às vezes, que é o melhor para a instituição. Tá, ô Maurício, é só para a gente entender uma coisa aqui, né? Você tem ensino, pesquisa, extensão e atividade de gestão, basicamente, né? Então, o raciocínio aqui é o seguinte: depois que você já deu todas as suas aulas, tudo aquilo que foi atribuído a você, do que sobrar do seu tempo, pelo menos metade das horas você dedique à pesquisa e à extensão. É isso que está escrito ali. Sim. Tá? Né? Então, sobre a questão de gestão, embaixo está contornado, né? A gente tem que conhecer o documento todo e lembrar que mais embaixo está na gestão, então isso está contornado. Isso é para quem realmente está sem nenhum cargo de gestão e outras coisas mais, né? A gente pensou de metade das horas, e eu penso, mais uma vez aqui, que não tem nenhum problema em incluir o projeto de ensino. O que a gente ficou preocupado também, de um outro ponto de vista, é que muitas vezes as pessoas buscam, através de comissões e tudo mais, completar as 40 horas, né? Então, a gente gostaria, né? Eu acho que nós todos temos que querer isto, que a instituição tenha ensino, pesquisa e extensão de alta qualidade. Então, pode ser um projeto de ensino, reitero, não vejo nenhum problema. A minha defesa aqui, inclusive, defendo o que o Pedro falou aqui. Se quiser colocar, não tem nenhum problema. Agora, dizer que não coloca nada é não mostrar caminhos. Tá? Eu acho que isso é que fica ruim aqui e que a gente tem que entender. Deixa eu pegar a lista aqui. Walter? Não, mas espera aí, eu não terminei, não. Eu já... eu queria fazer o contraponto agora. Eu vejo de uma maneira bem diferente nesse ponto de você, tá, Carlos? Eu acho que a hora que você fala assim, às vezes, de deixar solto, nesse ponto, eu acho melhor deixar solto, porque a gente fala assim, para produzir trabalho de pesquisa e extensão de qualidade, você vai forçar a pessoa, às vezes, a fazer, será que vai ter qualidade mesmo, né? Então, assim, eu trocaria esse parágrafo para, atendendo às necessidades de ensino, igual tinha na portaria anterior, a pessoa deverá atuar no ensino, na pesquisa, ou na extensão, ou na administração, sabe? Para dar a liberdade para o docente, não a gente ficar definindo o que ele tem que fazer. Ô Maurício, mas isso que você falou está contemplado ali, ué. Está contemplado. Inclusive, embaixo fala da parte de administração. Sim. Você falou que ele pode fazer ensino, pesquisa e extensão. Sim, mas aqui você está falando... Mas aqui você está falando que ele tem que, obrigatoriamente, fazer ou extensão ou pesquisa. E isso, eu estou querendo tirar essa obrigatoriedade.
Não, mas é isso que o Pedro estava propondo aqui, para a gente adicionar os projetos de ensino. Sim, mas se ele quiser ir só para a comissão também, assim, qual que é o problema? Né, igual você falou, ele quer ficar trabalhando só em comissão. Por que não? Bom, vamos fazer o seguinte, Mário, ô Maurício, nós vamos colocar em votação. Já percebi que vai dar problema aqui. Calma aí. Mário. Então, eu acho assim, né? Mais uma vez, assim, eu vou defender porque que esse inciso foi colocado aí, né? Eu acho assim, não é discordando dos colegas, não. Eu sei que tem professor que tem mais afinidade com a aula, outro com a pesquisa. Eu acho que forçar a barra para fazer pesquisa ou fazer extensão corre-se o risco de não ter um resultado, né, como esperado. Agora, eu acho que também precisa se discutir, se não é aqui na rádio, acho que tem que ser em outro ponto, eu acho que é papel, né, da gestão, é papel da comunidade acadêmica procurar formas de realmente estimular a extensão e a pesquisa. Eu acho que a gente não pode entender extensão e pesquisa como uma atividade menos fundamental, talvez, vou usar essa expressão, tá? Na falta de uma melhor. Porque, assim, a gente sabe que o desenvolvimento de um ensino, de uma instituição, de um curso, ele está atrelado a projetos de extensão e pesquisa, né? Os passos além que a gente dá, se a gente mantiver todos os professores, né, a maioria deles, apenas dedicados às atividades de gestão e representação, é claro que elas são importantíssimas, eu não tenho dúvida, elas são necessárias, mas elas não são atividades fins lá na vida do estudante, na formação dele. Atividades de pesquisa e extensão, elas são tão importantes na formação como atividades de ensino. Aliás, eu até nem enxergo muito essa dissociação, não, tá? Eu acho até que se a gente fosse aqui para incluir os projetos de ensino, e veja bem, eu sou todo ensino, e não estou falando contra os projetos de ensino, não, eles são importantíssimos, tal, mas eu acho que há espaço para ele. Mas eu acho que aí, se não for para estimular a pesquisa e extensão, que é esse o objetivo, eu acho que talvez o inciso 2 ele perde até um pouco sentido, tá? É minha opinião. Talvez o que se pudesse discutir é a questão do percentual, mas eu acho que a gente estimular que cada docente esteja ligado a pelo menos uma atividade de pesquisa ou de extensão, eu acho que é uma maneira de manter até o docente, né, envolvido com outros tipos de projetos de formação. Sei que também tem a questão de gestão, de representação, participar em comissão é fundamental. Essa comissão pode ser, inclusive, para desenvolver políticas de pesquisa ou extensão, pode contribuir dessa maneira, mas assim, talvez aqui não seja a maneira ideal para estimular, mas eu acho que a gente precisa manter em mente dentro do documento que é importante estimular, sim, atividades de pesquisa e extensão, né? Talvez não seja essa a maneira correta, tá? Mas a gente precisa discutir, achar uma maneira, porque, assim, se a gente quer fazer um documento que reflita, né? A gente quer, eu repito muito, assim, eu vejo muito a rádio. Às vezes a gente olha a rádio, apesar de, né, eu sou docente, estou em gestão há algum tempo, às vezes muito do lado assim, ó, do que é a conveniência do docente. É claro que tem que olhar esse lado, não é nem de conveniência, é do que é razoável, do que é possível. Eu faço essa defesa aqui, a gente não tem que defender nada além de 40 horas, acho que a gente tem que tomar cuidado quando normaliza situações que não são ideais. Agora, quando vai construir um documento, ele também tem que refletir o que a instituição espera, né, do seu corpo docente. Eu acho que o documento tem que trazer isso. Se existem políticas aqui de pesquisa e extensão, acho que o documento ele precisa trazer isso de alguma forma. Como que ele vai trazer é o que a gente está debatendo aqui, né? Eu penso até que ninguém vai divergir aqui de que devem ser estimuladas atividades de pesquisa e extensão, não. A discussão mais na forma mesmo, né? Perfeito, Mário. Aladim? Só queria complementar o seguinte,
Essa portaria, né, 983, ela tem trazido aí muito transtorno para a gente, principalmente nessas questões onde ela coloca esses limites, mínimo, máximo de aulas, etc. Né? E isso aí que eu noto aqui, que muita gente tem reclamado, e basicamente é isso mesmo. Mas como está lá, então não tem como a gente fugir muito. Né? Nós estamos produzindo um documento, seguindo a portaria, a discussão foi nesse sentido, se nós vamos seguir a portaria, ok. O que não dá para fugir, o que está escrito lá, ok. Agora, se a gente, além disso, ainda começar a colocar outros limites, começar a engessar ainda no documento que a gente está produzindo mais outras coisas, aí é totalmente contraditório. A gente não está de acordo com a portaria, porque ela impõe todos esses limites, essas regras para nós, e agora nós começamos a engessar o nosso documento também, que nem está contemplando isso, por exemplo, na portaria. Lá não fala do restante das horas, do restante da nossa carga horária, fora as aulas, qual que é o limite de pesquisa, de extensão, isso não está na portaria. Então, a gente não tem que pôr esse limite, não. Aí eu concordo com o Maurício. Acho que a gente deveria deixar isso livre. Mais uma vez, o documento é para comprovar as 40 horas do docente. Tem a carga horária de aulas dele, o restante ele vai ter que comprovar, seja na pesquisa, seja na extensão. Acho que existem outras formas de incentivar a participação, né, na pesquisa, na extensão, do que colocar esses limites. Acho que está muito engessado esse item aí. Entendi. Pessoal, antes de passar para o Pedro e para o Maurício novamente aqui, gente, porque senão a gente vai ficar indo e voltando aqui, fica um negócio meio complicado, né? Será que a gente... Aí eu queria ver com vocês o seguinte, parece que colocar, então, um projeto de ensino não atende a demanda, né, Mário? Eu tô entendendo isso aqui, né? Eu até sou dessa opinião também. Pois é. Talvez a gente porque, Mário, você fez uma fala interessante, a gente está mostrando caminhos, né? E aí o pessoal diz que está engessando. Talvez a gente possa dizer, então, nesse documento, desculpa, gente, considerados os limites de cada regime de trabalho, que preferencialmente, pelo menos metade das horas, porque aí a gente mostra um caminho sem tornar ele obrigatório. Entendeu? A gente está mostrando o caminho, né? Preferencialmente, é o encaminhamento, vamos dizer assim, da instituição, mostrando a importância da pesquisa e da extensão, né? Para todos os docentes, e não fica tão engessado. O que vocês acham da ideia? Quer contribuir, Pedro? Você é o próximo aí. Quero sim. Eu avalio o seguinte, Carlos. Eu acho que é uma boa. Eu acho que esse preferencialmente é importante. Mas eu gostaria que a gente tivesse também a questão dos projetos de ensino, sabe? Eu discordo do Mário quando coloca que a gente precisa só pensar no ensino, na pesquisa e extensão. Eu não concordo. Eu acho que projeto de ensino é também muito importante. E aqui eu estou fazendo o papel de advogado do diabo, porque eu sou o professor que mais faz pesquisa no campus Piuí, tá? Então eu estou colocando isso daqui porque eu acho que a gente tem que atender as demandas dos diferentes colegas que a gente tem. Eu acho que preferencialmente é importante, garante isso daí, mas eu acho que a gente pensar só em pesquisa e extensão é esquecer o tanto de projeto de ensino vitorioso que a gente tem do nosso instituto, sabe? Eu acho que a gente deveria... eu tenho acordo com preferencialmente, mas eu acho que a gente tinha que colocar também os projetos de ensino. A gente tem muito projeto de ensino vitorioso e eu acho que a gente também tem que dar preferência para eles do mesmo jeito que a gente dá preferência para pesquisa e extensão. E eu acho que estimular pesquisa e extensão, eu acho que isso é feito no dia a dia. O que desestimula a pesquisa e extensão é os cortes de verba do governo federal, que diminui cada vez mais o número de bolsas e de projetos que são aprovados. Eu acho que a dificuldade de projeto de ensino e extensão que a gente tem, eu acho que é reflexo do momento, da dificuldade de captação de verba que essas próprias pró-reitorias têm para dar conta da demanda. A gente tem edital da FAPEMIG que vai começar a pagar em setembro. A gente sabe que, por exemplo, o PIB de Minas Gerais tem 1% do PIB é para a FAPEMIG e não é cumprido. Então eu acho que a gente está procurando nos docentes e no Instituto uma culpa que não é nossa, sabe? Então eu defendo a inclusão do projeto de ensino e tenho um acordo com o preferencialmente proposto pelo Carlos. Tá. Ô Mário, porque assim, ô Maurício, você vai adicionar alguma coisa nova à fala aqui? Porque o Gabriel... Eu quero falar assim. Eu queria colocar o ponto do Mário aí, quando ele falou de incentivar ou motivar
o docente a desenvolver pesquisa e extensão, eu compartilho 100%, e acho que na hora que vocês encontraram uma maneira aí no documento que eu não tinha visto, de, por exemplo, o docente ele pode reduzir a carga de aulas dele se ele estiver desenvolvendo pesquisa ou extensão, isso é você motivar. E aí a gente está fazendo isso sim. A hora que você está falando assim, olha, você vai ter um auxílio bancada, você vai ter outra coisa, né? Porque você está desenvolvendo o auxílio bancada, você consegue trocar uma coisa por outra, sim. Mas o tempo todo, na hora que você está obrigando alguém a fazer alguma coisa, eu vejo igual, exatamente como o Aladim falou, a gente está engessando, não só aqui, mas a gente vai engessando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aqui é mais um ponto. Tá. Ô, Walter, você está com a mão levantada, você levantou a mão de novo, esqueceu de abaixar? Não, eu quero falar bem rapidamente aí. Pois não, Walter. Carlos. Pois não. Veja bem, nós estamos tratando, o capítulo 11 aqui, nós estamos tratando de distribuição de horas na escola. Acho que não é o local, primeiro, da gente colocar algum efeito de motivação de uma área ou outra. Não temos que preocupar com isso aqui, nesse item, nesse capítulo, no artigo 36. Agora, eu acho, o texto, como está colocado aí, né, o item 2, considerados os limites de cada regime de trabalho, pelo menos metade das horas restantes para as atividades, aí eu acho que bastaria colocar pesquisa, inovação, extensão e ensino, lembrando que o ensino, ele se refere a dar aulas, mas se refere também a elaborar projetos de ensino, que tem, inclusive, edital específico para isso. É importante que fique claro, ou seja, e outra coisa, eu não estou vendo como nada obrigatório aí, não. Tá só dizendo que, na distribuição de aulas, o docente deve considerar, além de atividades de ensino, aula e projeto de ensino, a extensão, a pesquisa e a inovação. Eu acho que não vai além disso. Então, talvez no texto aí, no meu entendimento, bastaria colocar as 3 atividades que estaria incluído, certamente, o projeto de pesquisa também, que está dentro, lá na tabela, está dentro da grande área de ensino. Então, eu não vejo necessário colocar isso, não. Mário, o Walter fez uma análise interessante aqui agora, né? Porque a nossa preocupação, a gente falou muito da pesquisa da extensão aqui, mas, na verdade, incentivar que o que sobra continue com o ensino, pesquisa e extensão, talvez seja uma solução bacana, né? Mas vamos ver o Gabriel aqui e a gente tenta fechar. Vamos lá, Gabriel. Desculpa, gente, eu não liguei o microfone aqui. Bom, eu vou tentar ser breve aqui. Primeira coisa, eu acho que tem que ter claro para todo mundo que quando a gente coloca num documento que metade das horas, além das aulas, devem ser dedicadas a pesquisa, inovação, extensão, em momento algum a gente está querendo, de alguma forma, culpabilizar o professor por qualquer coisa que seja. Todos nós temos consciência da situação que nós estamos vivendo, de falta de incentivo, e a gente nas pró-reitorias, Mário está aqui também, o Bernardes, a gente sabe assim, o esforço que a gente tenta fazer para tentar viabilizar alguns projetos, né, para tentar viabilizar bolsas e, de alguma forma, ter esse incentivo de forma financeira. Agora, é inegável que a gente precisa, de alguma forma, apontar esses caminhos, e, sinceramente, gente, eu não vejo colocar metade das horas que restam para uma dessas 3 atividades que são inerentes à nossa carreira, né? A gente, professor de ensino básico técnico tecnológico, nós não somos só necessariamente aulistas, né? Porque o Instituto Federal, ele não é uma instituição que é somente de aula. Quando eu digo somente, não estou menosprezando, obviamente, a aula, que ela é importante e é a razão de ser da gente, uma das razões de ser. No entanto, as atividades de pesquisa e de extensão, elas fazem parte, né, desse tripé que, de alguma forma, nos identifica, né? Então, quando nós estamos colocando essa questão, nós estamos colocando como um indicador de qual é a nossa vocação. Nós somos professores, nós fazemos pesquisa e fazemos inovação e extensão. Então, é absolutamente compreensível e razoável
que num documento como esse, eu acho que o local é esse mesmo, que é a distribuição de horas, né, que seja indicado que a instituição também está dizendo para nós docentes, né, que essa preocupação pela pesquisa, pela extensão, pela inovação, é uma preocupação que tem que estar na ordem do dia de todos nós. Então, é isso que eu queria simplesmente dizer. Agora, a ideia, eu ia falar outra coisa que o Maurício já disse, que quando a gente coloca que fazer pesquisa, fazer extensão, é também incentivado em outra parte do documento, no momento em que se eu faço isso, eu posso reduzir minha carga horária de aulas, né? Isso, inclusive, é algo que estava previsto na própria portaria, nessa portaria do inferno, aí, essa 983. É isso, gente. Tá joia, Gabriel. Obrigado. Alex? Só para além do que os colegas já falaram, né, concordo aí a questão de, preferencialmente, talvez resolve, não vejo problema em colocar a questão de ensino, mas só a importância da gente conseguir realmente atuar. Eu sou, assim, eu acredito que a gente tem que trabalhar deixar muito aberto, na possibilidade da pessoa querer fazer ou não, isso é um risco enorme que nós corremos hoje, e a gente tem que mostrar de forma diferente isso. Como nós somos atacados de todas as formas, eu acredito que a instituição só vai ser forte se a gente não tiver vergonha ou não tiver receio de mostrar os números. Vamos abrir, fala, não, está aqui, nós fazemos X projetos de pesquisa, tantos projetos de extensão, e hoje eu busquei aí um tempo atrás uma notícia, lá em 2014, a notícia que está no jornal era assim, institutos federais não produzem pesquisa, inovação e atividade de extensão. Entendeu? Então, até você reverter esse tipo de situação é muito difícil. Então, eu penso que a gente tem que fortalecer, tem que pensar nessa, independente de gestão ou não, enquanto professor, enquanto rede, enquanto sindicato, a gente tem que ter esses números, a gente tem que estar bem fortalecido nessas áreas. Para quê? Para qualquer situação que a gente venha enfrentar, a gente não tenha nenhum receio, ou se aparecer qualquer notícia nesse sentido, a gente tenha essa contra-fake news bem fundamentada, bem elaborada, e aí sim a gente conseguir fazer essa defesa dos institutos federais. Obrigado. Beleza, Alex. O nosso histórico é diferente, né, Alex? Assim, quando a gente fala, por exemplo, assim, não acho que o discurso do Pedro é perfeito, né? A gente está sofrendo ataques e tudo mais, mas mesmo nas épocas de vacas gordas, vamos dizer assim, os institutos federais eles já tinham dificuldade com pesquisa e extensão, né? Então, nós não temos aí o mesmo caminho que as universidades. Mas eu acho que a gente tem acordo, tá, Bernardes? Eu acho que depois das colocações aí, eu acho que não está difícil a gente resolver, não. Caminhando para o texto. Pois é, Mário. Então, porque, na verdade, tem algumas questões aqui que eu estou tentando bolar aqui para a gente tentar resolver. Porque, por exemplo, a questão do preferencialmente deixa em aberto, né? Aí, o Pedro também disse assim, olha, se colocar o projeto de ensino, eu acho que contempla, porque se o cara não vai fazer pesquisa e extensão, então o projeto de ensino, ele vem a ajudar aí nessa questão. Segunda coisa. Terceira coisa, o Walter apontou uma outra solução. Ele disse, pelo menos metade das horas restantes para atividade de ensino, pesquisa, inovação e extensão. Ou seja, daquilo que sobrar das aulas de sala de aula, você vai pegar metade e vai aplicar em ensino, pesquisa e extensão. E aí, ensino contempla também os projetos de ensino, entendeu? Tem essas três questões aqui que eu fiquei meio na dúvida aqui, que a gente precisa fortalecer aqui. Você quer complementar, Pedro? Pode complementar para a gente tentar fechar aqui. Então, é que eu fiquei com uma dúvida, esse último texto que você propôs, Carlos, que é o seguinte, a gente coloca lá, se a gente colocando preferencialmente, eu acho que resolve. Agora, se a gente não coloca, deixa lá pelo menos metade das horas restantes para atividade de ensino, pesquisa e extensão, o meu medo é o seguinte, porque campus avançado tem pouco servidor, por consequência tem de trabalhar muito. E aí, se a gente coloca dessa forma, pode faltar servidor para as comissões. Isso é um outro problema que a gente tem que pensar. Porque aí, se não tem servidor para a comissão, como é que você vai fazer? Você vai obrigar, vai pôr uma arma na cabeça do cara? Porque, preferencialmente, ele tem que cumprir o que está na RAD. Então, preferencialmente, ele vai fazer projeto de pesquisa, ensino e extensão.
Então, as comissões tendem a ficar esvaziadas, que já é uma dificuldade que a gente tem para dar conta dessas comissões, principalmente nos campos avançados. Então, eu queria trazer essa problemática aí. Eu acho que seria interessante a gente manter preferencialmente e coloca ensinos de ensino, pesquisa e extensão, mas manter o preferencialmente, eu acho que tem que sair. Não tem que ter essa obrigatoriedade de pelo menos metade das horas. Eu acho que isso pode dar BO para a gente. Matematicamente, como que isso funcionaria? Uma pessoa, ela trabalha, vamos supor, na coordenação de um curso, aí ela já tem uma pontuação, ela vai dar lá 10 aulas que a gente colocou, quando possível, né, porque às vezes ela não consegue, vamos supor que ela esteja com 14 aulas, aí ela tem a coordenação do curso, e aí, como ela tinha já o curso 14 aulas, ela tem que trabalhar mais 10 aulas na pesquisa. Matematicamente, eu não sei como fechar isso também, não. Não, então, na verdade, eu fiquei pensando aqui o seguinte, né? Talvez a gente pudesse colocar o preferencialmente, e aí não colocar ensino, mas projeto de ensino, que foi aquela primeira proposta, então, que aí pelo menos a gente guia um caminho. Porque se é preferencialmente, é guiando um caminho. Então, quais são eles? Projetos de ensino, de extensão e de pesquisa, por exemplo. Entendeu? Aí acho que cabe mais a palavra preferencialmente. Porque, primeiro, que não engessa. E, segundo, que mostra qual é a nossa preferência. Deixa eu só ouvir o Walter aqui, que o Walter levantou a mão e ele fez uma das propostas. Diga, Walter. Microfone fechado, Walter? Sim. Eu vejo que o lógico seria acrescentar, então, a atividade de gestão. Porque aí seriam todas as atividades desenvolvidas, os conjuntos de atividades desenvolvidas pelos docentes, que é a realidade, não tem como fugir a participação da gestão mesmo, a gente está sempre envolvido mesmo com alguma comissão, e veja bem, e fica correspondente à estrutura da tabela. Então, eu acho que faz todo sentido, mas gostaria de ouvir a opinião. Pois é, mas é porque aí, na verdade, esse ponto ali, ele está mostrando, a gente inicialmente colocou a pesquisa e a extensão, e aí o pessoal lembrou dos projetos de ensino, que naquele momento houve uma discussão e não houve muito consenso no que fazer. Talvez, então, mais uma vez, né, gente, seja colocar preferencialmente metade das horas e incluir o projeto de ensino. Parece que é melhor assim, né? Não engessa, não tem como fazer isso, não tem jeito, tem comissão, como o próprio Pedro comentou aí, realmente é um problema, né, ter as pessoas em comissões, e aí eu acho que resolve. Quer falar, Daniel? Carlos, desculpa, picou para mim aqui, mas nessa proposta mantém o preferencialmente ou sai o preferencialmente? Não, mantém o preferencialmente e adiciona o projeto de ensino que você falou. Beleza, obrigado. Daniel? Carlos, eu só fiquei na dúvida aqui também na matemática, tá? Então, por exemplo, professor vamos colocar aí 12 horas de aula. Vai ganhar mais 12 horas, né? Então aí... Agora são 14, né? Tá, então mas falando assim, né? Se a gente fosse hoje, tá, vamos seguir o 14, nós estamos falando então 28. Então faltariam 12 horas. Se o professor coordenador, ele teria que fazer pelo menos 6 horas em algum outro lugar. Só que ele fazendo a coordenação, eu obriguei ele a fazer mais 6 horas, então ele estaria com 28, mas... Peraí, Daniel, só um segundo, peraí, você está falando de quem? Do coordenador? Estou falando assim, o coordenador, né, de algum curso... Não, isso está resguardado em outro lugar, Daniel. No máximo 10 horas aula... Mas às vezes ele não consegue, Carlos. Não, calma, falando na matemática, tá? Daniel. Só tentar completar o raciocínio aqui, porque se a pessoa faz 28 pontos já, só de aula, e uma coordenação, se eu não me engano, são 10 pontos, nós estamos falando em 38 já. Então, a pessoa teria que fazer só mais 2 pontos. Só que a metade do que sobra são 6. Então, nós estamos falando que a pessoa teria que fazer 44 pontos. Será que mantém essa questão de pelo menos metade? É só uma questão... O Daniel está certo. Não, Daniel, é porque você pegou o caso do coordenador de curso, né? É isso?
qualquer coordenador de qualquer projeto, cargo. desculpa, coordenador de curso, isso, gestão. Então, Gestão. não, pois é, mas isso está resguardado no documento, né? Ele pode ter no máximo, quer dizer, preferencialmente 10 horas, então ele vai ter 20 horas e 20 horas de coordenação. Isso já está claro aqui no documento, tá? Um professor Não, que não tenha... Aí não fala mínimo, desculpa, Oi? aqui não fala que metade das horas restantes... Não, mas tem outras amarras aí para trás aí e para frente. A gente não terminou de ler o texto. Ah, tá, desculpa. Mas a gente pode simular, que é o que ele está falando. Vamos supor que tem um professor que ele tem que dar no departamento 12 aulas, né? Se ele tem 12, ele tem 24. Deixa eu até anotar aqui. Se ele tem 40, 16. E aí? Aí ele tem que trabalhar quanto em pesquisa e extensão? No mínimo 8 horas. No mínimo 8. A gente preferencialmente, tem 32. Maurício. 32. Oi. Mais uma vez, preferencialmente. Não, tá, mas às vezes ele não consegue, às vezes ele vai dar isso. Aí ele tem 32 aulas aí. Quantas que ele tem que trabalhar preferencialmente na pesquisa e extensão? Não, peraí. 12 vezes 2, 24. 24. Então faltam 16 horas. 16 horas, isso. Então você tem que trabalhar quantas horas preferencialmente na pesquisa e extensão? 8. Só que aí ele tem mais ou menos 10 horas na coordenação também. Não pode misturar coordenador, pelo que eu expliquei. Não, mas então pode ser o chefe de departamento, pode também ser mas também não pode misturar. De ensino, qualquer cargo. Não, sim, mas aí não pode misturar, porque aí já tem outras ressalvas. Se não estou enganado, está até para baixo ali, né? Inclusive, mais uma vez, né, o preferencialmente resolve esse problema. Não precisa nem fazer conta. Preferencialmente. Ele acaba com a imposição. Não precisa mais preocupar. Porque se não der conta de cumprir, não precisa cumprir. Né? Ok. Para essa conta, só faz sentido pegar o professor que não é coordenador, não é diretor, não é o professor... Isso, é isso que eu pensei. Aquele cara que... Porque, como o Carlos está falando, mas se a gente ler mais à frente, a gente vai ver que tem... que esse cara que é o coordenador, ele está respaldado em outros momentos. Isso. Mas aí vocês estão considerando que ele teve diminuição da carga horária, o que nem sempre acontece. Não estamos. Não é isso, não. Mas assim, gente, independentemente disso, né? Mais uma vez, nós vamos colocar a palavra preferencialmente. Coloca para nós aí de uma vez, ô Mário, por favor, porque aí já fica explicado para todo mundo. É preferência, né? Nós estamos apontando um caminho aqui. Não é obrigado a cumprir, né? É preferencialmente. Ele entra onde aqui, Carlos? Eu pensei ali, considerar os limites de cada regime de trabalho, que preferencialmente, pelo menos... que preferencialmente... não é isso? Que preferencialmente... Até o Aladinho deu uma sugestão de texto aqui, mas eu acho que já tá ok, né, Aladinho, do jeito que tá ali nisso? E aí a gente acrescenta os projetos de ensino também, não é isso? Isso, como reforço também da importância dos projetos de ensino. Restante para atividades de pesquisa ou... Eu colocaria assim, Mário. Extensão e projetos de ensino. Eu tenho só um receio aí que preferencialmente possa estar vinculado à metade das horas e não às atividades. Uma questão aí de português mesmo. Que pode dar as duas interpretações. Não, mas é isso mesmo, é preferencialmente metade das horas para as atividades de pesquisa, extensão e projetos de ensino. Eu achei que preferencialmente seria pesquisa ou inovação. Não, preferencialmente é a carga horária. Não é isso? Então todo mundo vai ter que desenvolver pesquisa ou extensão, né? Preferencialmente, pode ser que sim, que não. Preferencialmente não obriga ninguém a nada. Se a sua preferência com comissão é comissão. Gabriel, olha só, lê comigo. Considerados os limites de cada regime de trabalho, que preferencialmente pelo menos metade das horas. Agora eu estou te perguntando se preferencialmente a gente está vinculando preferencialmente a metade das horas
restantes, ou se a gente está vinculando preferencialmente as atividades. Eu acho que eu estou concordando com você, Maurício. Eu acho que isso preferencialmente fica melhor. Próximo das atividades, né? Próximo das atividades. Isso. Que pelo menos metade das horas. Vamos colocar assim. Isso, deixa o que aí? Pelo menos metade das horas. Isso. Restantes, preferencialmente, para as atividades de pesquisa. Antes. O Aladinho já tinha matado a charada já aqui. Sejam destinadas, porque... É isso? Preferencialmente, pode ser. Sejam destinadas às atividades de pesquisa, não é isso? Isso. Beleza. Mas pode tirar... Isso. Beleza. Pronto. Tá certo, gente? Perfeito. Agora sim, ficou bom. Pode descer, o Mário, por favor, para a gente... Vamos lá. Parágrafo 1º. Vou ler então, né? A gente não leu isso aqui não, né? A participação dos docentes em projetos de ensino, pesquisa e extensão deverá considerar a relação entre coordenação e colaboração, ou coorientação, não pode ser inferior a 1/3 para efeito de pontuação. A cada 3 projetos como membro, o docente precisa ser coordenador de pelo menos um deles. Eu acho que isso aí perdeu o sentido agora, né? Eu também tô entendendo assim. É isso, Pedro, que você ia falar? Exatamente, estamos na mesma língua, acho que pode suprimir. Beleza. Temos acordo, pessoal, de suprimir? Eu também acho que perdeu sentido. Beleza. Com certeza. Agora, o pessoal, aí, ó, Daniel, Maurício, olha lá, ó, os docentes nomeados para qualquer função. Aí agora isso aqui vira parágrafo único, né? Eu acho que sim. Os docentes nomeados para qualquer função, presentes ou não no organograma das unidades, ficam dispensados de cumprir o disposto no inciso 2. Isso. Mesmo que preferencialmente, né, ele pode ser cumprido. Então, quem tem função, não precisa cumprir. Temos acordo, pessoal? Posso seguir? Bora. E aqui posso limpar aqui, né, Bernardes? Pode esticar isso tudo para nós aí, por favor. Aqui, ó. Eu acho que aqui é referente a outros, né? Lá de trás que ficou. Aí. Esse aqui... Pode resolver. Resolveu também, né? Pode resolver. Inclusive os que você já corrigiu, o Mário. Isso. Já fica prontinho aí. Pronto. Isso. Pronto. Vamos limpando o texto, né? Isso. Pronto. E esse último. Pronto. Beleza. Pode rolar. Ele está no modo correção ainda. Não, tá tranquilo, mano. Pode deixar. Deixa aqui. Depois a gente vai ter que beleza. dar um limpo, né? Conferir numeração e tudo mais, né? Beleza. Artigo 37. As atividades a serem declaradas devem corresponder àquelas listadas na tabela de atividades nos grupos, nos níveis de grupo e ação. Isso. Isso aqui, enquanto a gente não discutir a tabela, né, fica... Tem alguma observação aí? Não. Você quer falar, Pedro? Eu sugiro que a gente não chegou na tabela, evidentemente, não tem como fazer esse debate. Então eu sugiro a gente deixar de uma cor diferente aí, para depois que a gente ver a tabela, a gente voltar nisso daí, porque não tem como debater isso agora. Na verdade, Pedro, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, tem uma tabela, e lá tem os grupos e as ações. E tem mesmo, né? Entendeu? Então, mas é um medo que eu tenho, por exemplo, pensando na atual RAD.
tem coisa que não contempla. E como é que a gente faz? Porque eu acho que mesmo que a gente se esforce, não é tudo que a gente vai conseguir contemplar. Não, pois é, não. E aí a gente vai lembrar que a gente tem ali aquela abertura que eu comentei no primeiro dia que a gente conversou, que poderá ser incluídas novas atividades na tabela, né? E que não depende da resolução. Fala sobre isso, Carlos, talvez resolve aí. Nesse parágrafo aí. Não, Carlos, dá uma explicada sobre isso aí, que talvez aí já o pessoal entende um pouco melhor sobre essa possibilidade. Gente, só para a gente relembrar aqui, né? Um dos avanços desse documento que nós propusemos, espero que vocês concordem com ele, né? É que novas atividades possam ser inseridas lá no campus. Então, supondo que tem uma atividade específica no campus, né? Será feita uma portaria, um documento, tem que explicar direitinho mais para baixo, não vou lembrar agora. O diretor cria aquela atividade, inclusive com a pontuação, e ela é inserida no sistema, tá? Então, com respeito à questão de ter ou não alguma atividade na tabela, isso aí está contornado para a gente não ter mais nem lembrança, né, dessa tristeza que vivemos aí com a tabela, claro que produzido pelos colegas naquele momento, pensada por eles naquele momento, né, isso acontece mesmo, independe do Conselho Superior, né, a inclusão de novas atividades, tá? Vai ter essa disponibilidade para o campus fazer, para a reitoria também fazer. Entendeu, Pedro? Aí pode até resolver aquela questão que foi colocada anteriormente. Então, uma série de questões pode ser trabalhadas com essa possibilidade. Esse comentário aqui contempla, Pedro? Deixa aqui para a gente rever depois, que discutir a tabela, pode ser? Contempla, Mário, obrigado. Beleza. Então, esse parágrafo único, né? Só que o Bernardes acabou de ler, acabou de falar, vou ler rapidamente. Aos campos do IFMG é facultado ampliar a lista de atividades da tabela de atividades no nível de ação, mediante resolução do Conselho Acadêmico do campus, visando atender às especificidades locais de atuação docente. Posso seguir? Bora. Artigo 38. O Pedro levantou a mão aqui, vem um pouquinho, Alex. Vai lá. A minha pergunta é a seguinte. Tem que passar pelo Conselho Acadêmico? Vocês acham que precisa passar no Conselho Acadêmico? É muita burocracia, não? Não, na verdade, o Pedro, na verdade é o seguinte, né? Para você incluir uma atividade na rádio, lembrar que a resolução foi feita pelo Consup, o ideal é que seja feito lá no Conselho Acadêmico do campus, né? Que não seja só uma determinação do diretor, entendeu? Lembrar que o Conselho Acadêmico tem representação dos técnicos, né? Dos docentes, está todo mundo lá dentro. Os estudantes. Eu vou abrir rapidamente essa discussão, que ela está quente aqui no campus. O Conselho Acadêmico é a maior instância que você tem dentro dos campi. Só que a hora que você vai ver as competências do que são o Conselho Acadêmico, realmente tem várias coisas que não contemplam, mas aí o pessoal acaba jogando pro Conselho Acadêmico na falta de outro colegiado, outro conselho, né? E é isso que eu estou vendo aqui. Ok, Pedro? Então, é porque eu tô... Carlos, eu não acho é atribuição, viu, Aladim? A minha dúvida é a seguinte, que é o que o Aladim colocou aí. É atribuição do Conselho Acadêmico? Eu tô com essa dúvida. Não é atribuição, eu posso afirmar isso. Mas para quem que seria? O pessoal, na verdade, é o seguinte, né? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas assim, esse documento que nós estamos escrevendo, ele será um documento que se tornará uma resolução. O Consup, que hoje é responsável por gerir a RAD, está atribuindo, uma vez aprovado no Consup esse documento que nós estamos escrevendo aqui, para que o Conselho Acadêmico do campus possa fazer isso. O Consup está atribuindo, o que tiver escrito aqui e aprovado no Consup, vai virar lei. Né? Então, ele está atribuindo essa competência ao Conselho Acadêmico. É isso que está acontecendo aqui. Mas então, se é ou se não é... Então, veja, se é ou se não é, a partir da promulgação será. Daniel, é até bom ouvir os diretores um pouquinho também aqui. Pois é, eu queria dar essa opinião também, pensando na direção do campus.
É importante passar pelo conselho acadêmico para ter tanto respaldo, né, da entidade ali do campus, e também não ficar uma coisa pessoal, tá? Porque a gente não sabe o que está por vir. De repente pode aparecer uma demanda de um professor que ele entende que deveria receber, né, uma pontuação em alguma ação, né, que ele acha pertinente, mas para não dar conflito com o diretor, eu acho que é melhor que passe pelo conselho, porque ali tem um grupo de pessoas que podem dialogar e discutir melhor a situação, tá, gente? Senão vai virar pessoal. Meu receio é só esse. Tá. Maurício, antes de você falar, o Alex, tem mais algum diretor aqui? Eu não estou conseguindo visualizar todo mundo aqui que gostaria de se manifestar sobre essa questão, só para a gente entender aqui esse imbróglio aí, porque vai ficar lá no campus mesmo. O Carlos, Rodrigo de Lafayette, eu também acho que nesse caso aí tem que vir para o conselho, porque a representação fica melhor e, como o Daniel falou, evita essa pessoalidade nas decisões. Uhum. Beleza, Rodrigo, valeu. Eu também acho dessa forma, tá, Carlos? Eu acredito que assim resolve qualquer problema que tiver nesse sentido. E aí eu já trago um debate aqui, uma situação que já me preocupava um pouco antes, assim, mas vamos ver aqui o que vocês pensam. Em relação a essa pontuação, ela ficar sem ter um limite. Que eu quero dizer assim, ó, até 20 pontos, sei lá quantos pontos, porque vai ter uma tendência aí de ter muita ação, sabe? E daqui a pouco um campus pontua. Mas eu sei que isso é atribuição lá no campus, mas é só trazer aqui para vocês ver se é isso mesmo, sabe? Se cada um resolve a sua vida e tá tudo bem. Não sou contra também, não. Se tiver que ser assim, nós vamos. Só trazendo aqui a situação, tá bom? O Alex, talvez a gente precise pensar alguma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, a gente fazer uma observação aí, para a gente pensar um pouco, porque se às vezes é uma atividade que não é única e especificamente de um campus, né, que seja solicitada à reitoria, dentro de um fluxo, eu estou pensando, tá? Solicitada ao reitor, a gente tem que pensar como aqui, não sei não parei para pensar não. Até para avaliar, porque de repente o que vai acontecer? Uma vez que essa atividade possa ser desenvolvida em vários campi, que ela possa aparecer para todo mundo, entendeu? Talvez seja isso. Beleza, Carlos. Não, sem problema. É só para a gente pensar assim, porque você sabe como é que é, né? Daqui a pouco... Eu sei, pois é. Lá assim, lá não é. Isso. Não, e tem outra coisa, Alex. Inclusive, a gente balizar também, talvez, né? Essa pontuação que você está falando, entendeu? De maneira que a gente não tenha, por exemplo, a mesma atividade que o conselho acadêmico de um campus definiu, com pontuação diferente de outro campus. Então, por isso é que é importante, talvez, centralizar essa informação lá na reitoria, né? Porque aí será feita uma consulta aos campi. Olha, o campus tal está adicionando aqui uma atividade, né? Essa atividade acontece também no campus de vocês? Talvez seja alguma coisa nesse sentido, entendeu? De maneira que a gente possa... Nas revisões da rádio, quando tiver, isso acerta, não? Como? Bom, eu acredito que a gente vai ter outras revisões de rádio, né? Igual a gente está fazendo uma revisão da primeira rádio, aí de tempos isso pode ser ajustado. Ô Maurício, mas isso é muito burocrático, senhor. A gente precisa pensar em agilizar as coisas, a pessoa está querendo... A gente pode fazer sim, eu concordo. Eu não estou indo contra, não, só estou falando que assim, a gente pode talvez fazer uma revisão a cada um ano, assim, só do que criou, isso... Só disso, assim, especificamente disso. Entendi. Tranquilo. Pedro, não, Gabriel, primeiro. Eu tinha outra coisa para falar, e só pela ordem. A hora que fala que a gente já definiu isso, a gente teve uma discussão antes, se cabia ao conselho acadêmico ou não, aí me digam que eu posso estar enganado. A gente decidiu que ia ser uma comissão do campus que ia definir isso, não ia? A gente não pode colocar esse mesmo artigo 37 naquela mesma comissão que a gente fez antes, não? Não, pois é, mas não é disso exatamente que a gente está tratando, não, né? Nós estamos falando de incluir uma atividade na tabela da RAD. Sim, e qual que era o outro? Me lembra? Porque... Não, o outro era a discussão, por exemplo, se ia aprovar alguma coisa, se não ia, se tinha um problema. Era uma coisa mais pontual. O outro era só emitir um parecer. Aí seria CPPD, não foi nem necessário. Mas a CPPD mesmo não poderia fazer isso, não?
Não, a CPPD não tem essa atribuição. No regimento inteiro, Não, mas aí fala a lei aqui, a lei máxima pode definir que a CPPD vai ter essa função, não? Não, mas aí é o contrário. Aí tem uma lei que define o que a CPPD faz. Ah, entendi. Né? É nesse sentido mesmo que eu queria contribuir, gente. Vai lá. Vamos lá, Gabriel. É porque o regimento do IFMG, desculpa se eu for, no artigo 13, fala compete ao conselho acadêmico. No inciso 2 está escrito propor e ou aprovar políticas referentes ao ensino, à pesquisa, à extensão, à administração e ao planejamento no âmbito do campus. Eu entendo, lendo esse inciso, que fazer esse tipo de atribuição aí de pontuação em relativo à RAD está amparado por esse inciso segundo. Sim. Beleza, Gabriel. Pedro? Então, com base, inclusive, no que o Gabriel coloca aí, então, a comissão resolve, né? O conselho acadêmico de cada campus resolve. Eu acho que, então, não tem muito como, né, na minha visão, mandar, então, para a reitoria, para ver se vários campos têm essa demanda, porque senão a gente vai começar a fazer alteração na rádio sem comissão, e isso eu acho um pouco ruim, sabe? O Pedro, mas na verdade, isso se aplica somente à inclusão, a ampliar a lista de atividades. Tá? É uma atividade nova que apareceu, supondo uma demanda específica aí do campus Piuí, né? Então, uma vez que seja solicitado, porque assim, o Alex colocou uma questão que realmente é um negócio a se pensar. Imagine que essa mesma questão apareça em outro campus. Em Piuí coloca 5 horas, no outro campus coloca 20. Aí o Pedro vai falar assim, mas peraí, por que elas são 20 aqui são só 5? Aí começa uma confusão interna das grandes. Então, talvez seja bom, e é rápido, isso não é problemático. Olha, nós queremos incluir essa atividade aqui com tal carga horária. Você faz um ofício aos campos no mesmo dia e diz assim, olha, está sendo solicitado pelo campus Piuí a inclusão dessa atividade aqui. Quais os campos têm interesse também nessa atividade? Entendeu? É uma coisa mais ou menos assim, tá? Não é para alterar a RAD dentro de conselho acadêmico, nada disso não, tá? Entendi, mas então será que se aparece essa demanda, não é melhor incluir para todo mundo? Porque aí, por exemplo, apareceu, sei lá, em Arcos, apareceu, aí já leva para a reitoria e já inclui para todo mundo. Que eu acho que resolve esse problema. E outra pergunta, supressão não, é só inclusão, né? Não, supressão não. Tá, inclusive, lá, ampliar a lista. Ampliar, tá? Isso aí, cara, sem dúvida. A gente tem que amarrar isso aqui muito bem amarradinho, senão depois o negócio fica ruim. Ô Mário, faz o seguinte, comenta isso aí para a gente pensar nessa questão do fluxo, que não influencia nada disso que a gente está falando aqui, tá? Só para deixar mais claro, para a gente pensar um pouco aí, numa conversa depois aí. Beleza, Bernardes. Na estrutura. Inclusive, pode fazer esse comentário do Pedro aí, se uma pergunta que fica para nós aí, se não pode incluir para todo mundo, né? A gente pensar como é que a gente faria isso aí. Peraí, comentário do Pedro? Repete, por favor. No sentido de que, por exemplo, quando um campus inclui uma atividade, aparece para todo mundo, entendeu? Só para a gente lembrar. Ah, tá. Porque, inclusive, Pedro, isso aí eu preciso lembrar para depois tratar com o programador, entendeu? Walter, você quer falar? Não, é só para dar um exemplo dessa situação aí. Lá em Bambuí, nós criamos um jornal que funciona no formato de um blog para responder dúvidas, curiosidades da comunidade e que está ligado à diretoria de pesquisa. Então, é um setor de apoio à diretoria de pesquisa e nós criamos esse órgão de comunicação com a comunidade. Só que a gente está prevendo uma certa dificuldade de encontrar professores que se interessem em escrever nesse blog, nesse jornal, vamos dizer assim. Então, a gente chegou a pensar na possibilidade de incluir, no caso específico de Bambuí, que tem esse trabalho, que tem esse jornal, um item na RAD para a valorização de horas para os professores, uma forma de estimular.
Então, quer dizer, isso talvez não aconteça nos outros campos. Ou seja, eu acho que essa ideia de estender não é o caso. Eu acho que vai realmente funcionar melhor de acordo com as novas atividades de cada campus. Sim, vamos estudar com o pessoal do software lá também essa questão, viu, Walter? Mas é muito boa a análise aí. Omar, vamos seguindo? (38) Ô, Carlos, a gente vai seguir agora, por causa do horário? Nossa, faltam 5 minutos. Meu Deus do céu. O que falta para terminar aí, hein? Registro de frequência. Falta pouquinha coisa, né? Ô, gente, vamos tentar fixar, dentro do possível, aí, a semana que vem, para a gente tentar concluir essa leitura do texto. Vou aproveitar esses minutinhos para falar algumas coisas com vocês rapidinho aí. Marca para nós aí, Mara, onde é que a gente está parando. É o seguinte, gente. Eu desenvolvi aqui um formulário no Google, que eu ainda tenho que conferir se eu fiz tudo certinho, para a gente tentar agilizar um pouco a questão da planilha, né? Porque o que acontece? Nós vamos discutir basicamente, né? São 2 momentos. Aquilo que já está lá, que já está previsto, nós incluímos, mais aquilo que já tinha, e as pontuações. A maioria das pontuações, ou elas são similares às que estão lá, ou então atividades novas que nós criamos que não tinha anteriormente, tá? Que também estão lá. Então, eu vou depois, né, explicar para vocês direitinho esse formulário, para que a gente possa tentar criar um mecanismo assim, olha, sobre isso aqui tem alguma dúvida, né? Não, ninguém, tá ok, não tem nenhum problema. Depois a gente pega só aquelas que tiveram problemas e a gente traz para a gente tentar finalizar a planilha, tá bom? Gente, eu queria mais uma vez pedir a vocês que dessem uma lida, pelo menos a partir daquele ponto ali. Como vocês observaram, né, gente? Documento jurídico é um problema, nenhum de nós aqui é advogado, então a gente tem que ter ciência disso. Às vezes em cima está falando uma coisa, mas embaixo está fazendo outra, né? Tá dando uma abertura, está dando alguma explicação adicional, está fazendo alguma restrição. Era muito importante que todo mundo lesse para que a gente conseguisse, quem sabe na próxima semana, a gente já finalizar isso, para a gente começar a fazer leitura também desse documento que eu vou mandar para vocês, vou compartilhar a planilha com vocês e esse formulário do Google, tá bom? E tem, eu acho que é isso, né? Dia 14, a próxima reunião é dia 21. Tá, faltam 2 minutinhos aqui. Oi. Antes de acabar, e depois que parar de gravar, eu queria perguntar uma outra coisa que não tem nada a ver aqui, mas tem pessoas de vários campos, talvez precisem me ajudarem numa questão institucional. Posso interromper a gravação, então, Bernardes? Olha, então, bom, só para finalizar, então, né, agradecer a todo mundo pela presença e, mais uma vez, pelas contribuições. Como eu disse lá no início, gente, eu acredito muito que a gente tem avançado com algumas coisas aqui, né, algumas ações nesse documento que vão tornar a nossa rádio muito melhor. Inclusive, lembrar, né, que o software está sendo desenvolvido. Eu fiquei muito satisfeito hoje quando conversei com o Elber lá de Ouro Preto, e ele me disse que no próximo mês de agosto ele vai, talvez, já liberar o software para a gente fazer algum teste em homologação, né? Claro que não será possível colocar ele para funcionar imediatamente, mas ele já vai estar disponível para a gente dar uma olhada, tá bom? Eu quero também pedir a ele que, se possível, né, se ele puder vir aqui em uma dessas reuniões, para a gente tentar agilizar um pouco, que ele possa apresentar para nós, ou então a gente depois apresentar para vocês e mostrar os caminhos aí, tá bom? Só para finalizar, tá, Marina? Então a gente finaliza aqui, o Maurício tem uma pergunta a fazer aqui. Acho que foi a Marina que, né? Foi a Marina que pôs para gravar, né, Marina? Por favor. Obrigado.